Boa noite, adolescentes. Boa noite, jovens. Então, gente, estou muito feliz de estar aqui esta noite e eu queria fazer uma pequena oração para que Deus ele realmente guiasse esse momento. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos, que vocês, aí na casa de vocês, se livrassem de qualquer distração, para que a gente possa ter um culto realmente onde o Senhor fale ao nosso coração, sem nenhuma interferência. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigada por este momento, muito obrigada por cada adolescente, Pai, que chegou até aqui, que está nos ouvindo, que tirou esse tempo para falar contigo, para ouvir a tua voz. Então, que o teu Espírito Santo possa estar agora, Pai, guiando este momento e fazendo que as palavras dele sejam ouvidas nesta noite. Em nome de Jesus. Então, esse tema, né, web crente, talvez você só clicou, né, para ver essa pregação por conta desse título. Foi um título que eu dei a essa palavra por conta, né, do tema que eu decidi abordar, pedi Deus direção, claro, e eu fiz um questionário com os adolescentes e quero falar para todos os adolescentes aí que ao longo da pregação eu vou falar o nosso questionário, tá? O que vocês me mandaram não vai ser em vão. Muito obrigado a todos que enviaram. E esse tema, né, web crente, o que quer dizer, né, o que significa? Quer dizer simplesmente todo cristão que utiliza a internet, que utiliza esse meio, né? E nesse tempo de pandemia, logo depois do Decente, que eu acredito que foi no Decente que esse termo ele começou a ser usado, nesse tempo de pandemia, o TikTok, o Instagram, enfim, várias redes sociais, o YouTube, tem vários pregadores que começaram a pregar a palavra de Deus de uma forma divertida, de uma forma engraçada, e isso, né, fez com que o mercado gostasse do gospel, né? A gente segue muitas pessoas que aparentemente são de Deus, que são, né, do mundo gospel, falam que são de Deus e tal. Então, se você é crente, né, se você crê em Deus e se você utiliza qualquer uma das tecnologias de hoje, você é um web crente. E eu queria falar hoje sobre, será que nós só temos esse título de web crente? Para começar, qual que é a primeira coisa, né? Qual que é o nosso instrumento que faz com que a gente consiga adentrar esse mundo, né, de web crente? São os nossos olhos. Então, eu queria falar de 3 versículos, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês, falando da importância dos nossos olhos nesse meio. O primeiro que eu quero ler é Gênesis 3:6, que fala assim: quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Os olhos dos dois se abriram. Então, nesse versículo a gente tem aí essa questão que ela viu primeiro a árvore, ou seja, ela desejou primeiro, e depois que ela comeu desse fruto, o olho dela e os olhos dela e os olhos de Adão, eles se abriram. E depois temos Mateus 6, 22, 23, que diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, mas se os seus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Outro muito, muito importante, Mateus 5, 28, 29, que diz: qualquer um que olhar para a mulher, para desejá-la, já cometeu pecado. Se o seu olho direito lhe fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder parte do corpo que ser lançado inteiro no inferno. Então, a gente vê que os nossos olhos, eles são... talvez a gente ouve muitos ditados falando os nossos olhos são a janela da nossa alma. Ou seja, nós estamos nos alimentando através dos nossos olhos. Né? Tudo que a gente segue, tudo que a gente vê na internet, a gente está se alimentando disso. Isso está entrando dentro de nós. Então, né, como diz esse último aqui, se eu olho e desejo algo, eu já cometi pecado. Ou seja, se eu desejei, eu já pequei. Então, a importância que tem esse nosso sentido, que é a nossa visão. Então, se a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, e se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, então, se a gente é crente, então os nossos olhos, né, então eles têm que ser luz. Então, a gente tem que ver
coisas que alimentem a nossa alma com luz. E aí eu fiz um questionário para os adolescentes e vou repetir as perguntas aqui, ou para vocês lembrarem, ou para quem está vendo que não é adolescente quiser fazer esse questionamento próprio. Eu fiz um questionário de 3 perguntas. E eu perguntei quem era a pessoa que eles mais gostavam de seguir. E eu queria perguntar para você, qual é a pessoa que você mais gosta de seguir? Você passa horas, talvez, vendo stories, vendo vídeo que a pessoa faz. Qual é a pessoa que você mais gosta de estar seguindo? Se você passa mais ou menos de 2 horas na internet. E numa escala de 1 a 10, qual é a importância que a internet tem para vocês? Tá. Vocês pensem na resposta. E aí, vamos, né, começar analisando o nosso Instagram. Né? Vamos analisar quem a gente segue, quem a gente vê, quem são os nossos melhores amigos. Né, esses melhores amigos é realmente como quando a gente consegue ser a gente mesmo. Às vezes a gente posta fazendo alguma palhaçada, posta uma receita que deu errado, então a gente consegue ser a gente mesmo nesses melhores amigos. Talvez o que a gente não posta para todo mundo ver, a gente posta nesses melhores amigos, então a gente consegue ser a gente mesmo nesses melhores amigos. E será que Deus, ele estaria nos nossos melhores amigos? Né, se a gente pudesse colocar ele lá no nosso Instagram, será que ele estaria nos nossos melhores amigos? Será que a gente deixaria ele ver o que a gente tem feito, como a gente tem reagido a algumas reações? Será que Deus ele poderia entrar hoje nos seus melhores amigos e ver o conteúdo que você tem compartilhado, ver o que você tem feito? Então, será que a gente... o primeiro questionamento que eu quero fazer é, será que a gente tem dado a mesma importância para Deus do que essa pessoa que a gente mais gosta de seguir? Né? Eu perguntei quem que era a pessoa que vocês mais gostavam de seguir. Todo mundo me mandou muitos youtubers, muitas pessoas, muitas blogueiras. E eu quero fazer uma coisa, né, que eu fiz. O que eu fiz? Eu entrei em cada perfil que vocês me mandaram. Foram muitos perfis, gente. Se eu esqueci algum, vocês me desculpem. Mas eu tentei, ao máximo, né, visitar todos. Se tiver algum faltando, é porque realmente eu não prestei atenção. Então, vamos pensar. Se a gente é luz, se a gente se alimenta de luz, se a gente se alimenta de coisas boas que geram luz na nossa alma, quem que a gente tem seguido? Quem que tem alimentado, né, dentro de nós, a nossa alma? Então, eu pesquisei cada perfil que vocês me mandaram, e eu não vou criticar ninguém, não vou criticar essas pessoas que vocês estão seguindo. Eu apenas vou falar a bio dessa pessoa. Só vou explicar, só vou ler o que está escrito na bio delas, para que vocês mesmas, né, vocês mesmos, possam ver se isso tem sido algo bom ou ruim que vocês têm seguido, que vocês têm compartilhado. Como eu falei, esses foram, né, os queridinhos, né, as pessoas que os adolescentes mais têm visto, mais têm gostado do conteúdo deles. Para começar, eu queria falar do Lucas Rangel. E na bio dele está escrito sem noção. E o conteúdo é memes, tem muitos vídeos e tal, mas está escrito sem noção na bio dele. Né? Não estou criticando, igual estou falando. Vocês que vão fazer a inferência. Depois, o segundo que eu olhei foi uma tal de Daniele Diz. E a bio dela está escrito sou louca. E também é memes, vídeos engraçados, enfim. Tem outra, que é a Gabi Mag, e a bio dela está escrito Peixes em Touro. Ela é uma blogueira, faz vídeos tipo, do cotidiano. Como eu falei, quero que vocês analisem, né, qual é a descrição de cada perfil que mais a gente tem visto, mais a gente tem seguido. Estou falando a gente porque nós somos um corpo. Né? Então, se vocês, adolescentes, estão vendo isso, nós também, né, estamos, de alguma forma, ligados a isso. Ana Moscone, a bio dela está escrito, já assistiram o meu vídeo hoje? Vídeos engraçados, gostei. A outra, Maressa, a bio dela está escrito, Jesus é suficiente. Achei o conteúdo bom, tem muito vídeo de devocional. Agora, uma tal de Luísa Parente, a bio dela está escrito, Deus é mulher. Né, gente? Então, façam aí as suas considerações. Também tem uma tal de Peixinho, que a bio dela fala, faço vídeos para a internet. Billy, que eu pensei que era homem, mas é mulher. A bio só tem um 18, não sei o que quer dizer.
mas ela é cantora, pelo que eu vi. Outro perfil que os adolescentes têm seguido muito é um tal de Alfinetei Teen, ou seja, a bio está escrito fofocas e interações teen. O próximo, David Leonardo, acho que todo mundo conhece, né? São vídeos de devocionais, a bio dele. Também me mandaram Fabiola Mello, é uma influencer cristã, vídeos devocionais. Além de páginas de memes, muitas páginas de memes, jogos online, jogos, enfim, todo tipo de jogos, desenhos. Também outro perfil, Renato Garcia, e a bio dele estava escrito Caçadores de Lendas, ele é um youtuber. Tassiele, na bio dela está escrito Sala Online, Pampers e Banco do Brasil. Rafa Kalimann, embaixadora ONG Missão África. Amanda Domênico, youtuber, 4,5 milhões, influencer. E Lala Maciel, que é a última, de tudo que eu vi, contatos e parcerias por direct. Então, gente, todos esses perfis aí, a maioria é de memes, moda, maquiagem, todos eles têm algum foco em alguma coisa. Né? Tem alguns que me mandaram pessoas que também eram cristãs, então postavam devocionais, enfim. Então, todos esses foram os que os adolescentes mais veem e mais têm afinidade, digamos assim. Todas as pessoas que me responderam o questionário passam mais de 2 horas na internet. Somente uma disse que passa 40 minutos. Eu pedi também para fazer uma escala de 1 a 10. Qual era a importância? Né, tive muitas, acho que foram mais de 20 respostas. E eu tentei fazer uma média simples, né, que é somar tudo e dividir pelo número de pessoas. Então, a média da escala da importância da internet para nós foi de 7,3. E essa pesquisa, esse questionário que eu fiz, revela 3 coisas para nós. E eu quero me fixar a essas 3 coisas. O primeiro é o que os nossos olhos se alimentam diariamente de quem queremos parecer ou seguir. Né? Eu acho que é por isso que os cristãos estão tão difamados, porque esse termo webcrente, ele surgiu, e com ele surgiu mais termos. E eu quero ler para vocês. Lembrando que isso daqui eu não inventei, está na internet, se você quiser ir lá e você ver. Então, esse dicionário, né, webcrente, a gente ganhou algumas extensões, que é o crente blog. Vive de comentários e se magoa quando ninguém lhe visita. Crente Ctrl+C, Ctrl+V. Julga todas as coisas, retém o que é bom e repassa o que é ruim. Crente e-mail, aborda tudo que é assunto e espalha boatos como ninguém. Crente Google, acha que só ele consegue buscar o reino de Deus. Tá vendo que a gente não está na igreja, né? Que a gente não precisa de olhar para ninguém, né? Não dá aquelas indiretas, tipo assim, pega a visão. Crente link é sublinhado, destacado e com a imposição da setinha traz muitas revelações. Crente spam se intromete sem ser chamado. Crente Twitter, paranoico, acha que quanto mais pessoas o perseguirem, mais abençoado ele será. Crente Maria do Bairro, né? Está sempre perseguido. É engraçado, né? A gente acha isso engraçado, pensa assim, ai meu Deus, a gente brinca, né, com essas coisas. Só que tem padrões mesmo negativos envolvendo os crentes. E eu acho que todo mundo já ouviu alguém falar assim, eu não quero mais ser cristão, olha só o que fulano fez, olha só o que fulana fez. Eu não vou ser mais cristã, eu vou ser de outra religião, porque olha só o que tal pessoa famosa fez. E por que isso acontece? Porque os nossos olhos estão contemplando a reputação de pessoas, o que as pessoas estão fazendo. Principalmente quando a gente é adolescente, a gente tende muito a espelhar nas pessoas e querer ver o que as pessoas estão fazendo. E, inconscientemente, a gente começa a se alimentar dessa reputação, dessa imagem perfeita que a pessoa está passando, e um deslize que ela tem, a gente tende a associar aquilo a Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar para não fazer. Então, o que faz a gente querer mudar, ser transformado e realmente não envergonhar o nome de Jesus é
contemplar Ele. Então, quanto mais eu consigo ver Jesus, consigo contemplar Ele, mais eu consigo estar perto do modelo de cristão que talvez eu julgo, digo, ai, nossa, olha o que o fulano está fazendo, mas talvez eu mesmo, né, não estou conseguindo ser um exemplo, não estou conseguindo honrar o nome de Jesus. Então, os nossos olhos, adolescente, nossos olhos, eles precisam ser alimentados pelo conteúdo certo. Eu não estou criticando todos os perfis que vocês estão seguindo, porque eu gostei de muitos, assim, achei legal alguns. Só que eu quero que vocês mesmos analisem. Não tem, seria inútil eu dizer para vocês, parem de seguir, parem, não sigam mais tal pessoa, não sigam mais, porque não vai acontecer, vocês vão continuar seguindo. Eu só quero enfatizar aqui para isso não ser prioridade, para que esse tempo que vocês passem lá não seja prioridade na vida de vocês. Então, se a gente segue um padrão de web crente, a gente vai ser parecido com pessoas e não com Jesus. Então, o que a gente quer ser? A gente quer ser parecido com o blogueiro que a gente segue, com aquela pessoa que a gente mais gosta de estar seguindo, ou a gente quer ser parecido com Jesus. Então, quem mais a gente conviver, quem mais a gente contemplar, é com quem a gente vai ser parecido. E John Wesley fala que nada pode satisfazer, nada além de Deus pode satisfazer a sua alma. Ou seja, nada do que a gente fizer aqui pode satisfazer a nossa alma, se não for Deus. Segundo ponto o tempo com Deus é difícil, né? Muita gente fala isso, o tempo com Deus é difícil, mas a gente se esquece que Deus está com a gente o tempo todo. Então, vamos tentar virar uma chave, ao invés de você falar, eu não estou conseguindo ter tempo com Deus. Entenda que Deus está com você o tempo todo. Você não precisa arrumar um tempo para ter com Deus. Ele já está com você o tempo todo. Então, se você tenta incluir Ele em um tempo, em 1 hora, em 2 horas, isso é meio engraçado, porque Ele está com você o tempo todo. Então, é como se você não enxergasse Ele o dia inteiro, não enxergasse Ele talvez a semana inteira, e você enxerga Ele só quando você fala, eu vou ali e vou orar. Sendo que Ele já estava com você. Então, vamos tentar parar de deixar Deus invisível, né? A gente agir com Ele como se Ele não estivesse presente. E todo mundo que me respondeu disse que passa mais de 2 horas na internet. Como eu falei, essa é uma pregação que eu não quero ficar impondo nada. Eu quero que vocês mesmos pensem nisso. Todo mundo falou, né? Menos uma pessoa. E será que a gente ora na mesma proporção? Se eu te perguntasse qual o tempo que você passa orando, qual o tempo que você passa conhecendo a Deus, qual o tempo que você passa na presença de Deus, entendendo que Ele está ali e colocando Ele parte dos seus planos, qual seria a sua resposta? Será que seria mais ou seria menos de 2 horas? A rede social que você fala com Deus é a oração. E a Bíblia é a forma dele falar com você. E é uma coisa que a gente tem perdido, né? Às vezes a gente fala assim, vou orar e tal, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra revelada de Deus. Não tem como eu querer conhecer a Deus sem ler a Bíblia. Então, a gente precisa voltar a ter essa paixão por ler, voltar a ter esse conhecimento que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu quero ouvir Ele, se você tem você tem o desejo de ouvir Ele, é só você abrir a sua Bíblia. Por que será, então, que a gente fica desanimado, né? Por que será que você fala assim, Tamir, você está falando para mim ler a Bíblia, você está falando para mim orar, mas quando chega no meio da semana eu estou desanimada, eu não consigo fazer isso. E eu não sei como que eu vou melhorar nisso. Eu já tentei, tem dias que eu estou muito animada, mas tem dias que eu não estou animado. E tem uma frase do Alessandro Vilas Boas que fala assim, que fala que se a vida cristã está rasa, é porque eu não estou vendo o suficiente. Ou seja, de novo, sobre os olhos. Se a vida cristã, se a minha vida cristã, se a sua vida cristã está rasa, é porque eu não estou vendo o suficiente. Vendo o quê? A gente vê, pela fé. A gente vê as obras de Deus, a gente percebe a presença de Deus pela fé. Então, que a gente aprenda a pedir a Deus para que a nossa visão ela seja ampliada, para que a gente consiga se aprofundar mais em Deus. E, escrevendo isso, eu lembrei daquela empolgação do encontro, lembra? Sabe quando você volta do encontro, teve o acampamento de adolescentes ano passado? Eu lembrei como a gente voltou empolgado, a gente queria orar, a gente queria fazer várias coisas. E isso durou um tempo. Aí acaba que vai passando, as pessoas vão desanimando de novo. Por que será que isso acontece? Por que a gente volta do encontro tão cheio? É porque a gente percebeu que Deus estava presente, e a gente deu importância à presença dele no encontro. Então, a gente volta sabendo que Deus está com a gente.
Só que quando a gente chega aqui, né, com tudo que a gente tem que fazer, escola, trabalho, e, enfim, tudo que a gente precisa fazer aqui, a gente para de perceber que Deus está presente e começa a ver todas as outras coisas e começa a se alimentar daquilo. E para de entender que Deus está presente. Então, tudo depende da importância que você dá. Né? Isso é uma frase que estava na internet de um dos perfis aí que vocês me mandaram. Né? Tudo depende da importância que você dá. E tem várias frases, meio clichês, assim, nesses perfis que vocês me mandaram. E aí eu pensei muito nessa questão de importância mesmo, né? Como eu falei, de intimidade com Deus. Essa semana eu vi uma pessoa que eu não via há muito tempo. E eu não reconheci. Gente, eu sou muito... Minha memória ela é meio difícil, porque eu não reconheci a pessoa, mas a pessoa estava muito diferente. Aí a pessoa me chamou e falou, nossa, você não me reconheceu. E eu falei, nossa, eu não te reconheci e tal. Eu fiquei sem graça, né? Porque eu não tinha reconhecido, mas aí não tinha como fingir, porque a minha cara já revelou que eu não tinha conhecido a pessoa. Aí ela falou assim, nossa, mas você não está me reconhecendo, por que você não me reconheceu? Aí eu pensei, tem anos que eu não te vejo, deve ser por isso. E assim que eu passei por ela, Deus ele começou a falar isso comigo, que às vezes a gente não conhece mais a Deus, porque tem tanto tempo que a gente não fala com Ele, tanto tempo que a gente não ouve Ele, tanto tempo que a gente não contempla Ele, que quando a gente encontra, a gente não sabe quem é Deus. Por quê? A gente, né, não tem essa intimidade. Então, que a gente aprenda a dar importância para Deus dessa mesma forma como a gente tem com o nosso amigo, de passar a cultivar essa amizade, né? Que a gente tenha sensibilidade para perceber essa presença dEle. E o último ponto que eu aprendi nesse questionário é que Deus ele não quer ninguém seguindo Ele por obrigação. E eu quero falar sobre uma ilustração que eu vi do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e eu vou adaptar ela, né, para cá, para que vocês entendam. E eu quero que você pense que você está indo no aniversário do seu melhor amigo. E aí você compra um presente para ele, chega, entrega esse presente, e seu melhor amigo abre esse presente, fica super empolgado. E aí, quando ele abre o presente, diz que gostou, você fala assim, olha, eu não queria comprar esse presente. Eu comprei porque eu achei que você ia ficar chateado, então eu acabei comprando esse presente, mas eu não queria comprar esse presente. Eu comprei meio que obrigado, mas pode ficar. Qual que você acha que seria a reação desse amigo? Você acha que ele ia continuar feliz com o presente? Ou vocês acham que ele ia falar, não, então pode ficar, eu não quero. Qual que você acha que seria a reação, né, desse amigo? E com Deus a mesma coisa. Deus ele não quer que você siga Ele só para você mostrar para alguém que você precisa seguir. Deus ele não quer isso. Deus ele não quer que você ore, leia a Bíblia, obrigado. Ele quer que você queira fazer isso. Né? Então, quando você vai, tipo assim, eu vou orar. Vou orar. Ai, Deus, eu não estou nem querendo orar, mas eu estou aqui. Você acha mesmo que Deus, ele, né, na grandeza dele, ele precisa que você dê algo obrigado para ele? Então, o que a gente precisa fazer é fazer com que seja um prazer mesmo, que a gente queira fazer aquilo, que não seja algo por obrigação. Então, como eu falei, a minha oração hoje não é para que eu fale para vocês, gente, orem, leiam mais a Bíblia, tenham tempo com Deus. A minha oração não vai ser essa hoje. A minha oração vai ser para que você queira fazer isso. Porque quando você quer fazer isso, é mais eficaz do que eu ficar aqui falando, gente, vocês hoje vão ter que fazer isso, isso e isso, vão ter que orar 2 horas, porque vocês passam 2 horas na internet. Não vai adiantar. Porque vai ser uma religião, vai ser uma obrigação. Eu mandei e vocês estão fazendo. Então não vai ser nada, não vai ter nada de Deus nisso. O que eu quero é que, dentro do coração de vocês, ressurja uma vontade, uma adoração mesmo, genuína, dentro do coração, que existe dentro do coração de cada um de vocês, a Deus. Que não seja nenhuma imposição. E em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformem, ou seja, não se adapta ao padrão desse mundo. Deus ele sabia que a gente tem que passar por essas coisas, mídias, Instagram, tudo que a gente tem que lidar. Deus sabia que a gente ia passar por isso. E olha só, como que esse versículo ele é atual, né? Porque ele fala, não chega lá e não se torne igual. A gente é web crente, né? A gente
é um crente na internet. O que a gente tem feito de diferente na internet? Né? Qual é a luz que a gente tem levado para esse ambiente? Ou será que a gente tem seguido tantas pessoas, a gente tem visto tanta coisa que tem apagado essa luz dentro de nós? Então, esse versículo ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aí é muito interessante, porque ele fala: transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, vocês têm que transformar a mente de vocês. Se agora a moda é que todo mundo tem um Instagram com milhares de seguidores, que eu vivo de aparência, e que, enfim, eu tenho que seguir um padrão, vocês não podem seguir esse padrão. E depois ele fala: para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes, você fala assim: mas na minha vida nunca muda. Eu nunca consigo vencer isso e tal. Será que você está renovando a sua mente? Será que você está deixando a sua mente ser renovada para você não se adequar aos padrões do mundo, para que você, só assim, porque aqui diz, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar. Ou seja, sem você renovar a sua mente, você não vai ser capaz de experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, é por isso, talvez, que você não está conseguindo desfrutar dessa vontade de Deus, porque você está com uma mente que não consegue se adaptar ao que Deus faz. E é engraçado que, às vezes, a pessoa fala: nossa, mas eu só passo luta, tudo de ruim acontece comigo. Se você estivesse com sua mente renovada, talvez você veria que algo que deu errado era para dar errado, porque Deus está no controle de tudo. Então, quando Deus fala para a gente renovar a nossa mente, é para a gente entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus em tudo que acontece conosco. Então, se a nossa mente ela é comandada por músicas que não são de Deus, por palavrões, porque a maioria das pessoas que eu vi... Estou falta de ar. Acho que estou falando muito rápido. A maioria das pessoas que eu ouvi, que eu pesquisei, a maioria falava muito palavrão, tinha um estilo de vida muito diferente do que a gente vive, do que a gente se propõe a viver. E será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero encher a minha mente de músicas que não exaltam o nome de Deus, jogos, às vezes eu fico dias e dias, às vezes 7 dias da semana, 5 eu passo jogando, e redes sociais, né? As minhas redes sociais, às vezes quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pegar o celular. Então, o que será que tem alimentado a nossa mente? Por isso que ela não tem se renovado e por isso que a gente não tem conseguido comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que a gente lembre, né, que Deus ele está ao nosso alcance. A gente pode ser amigo de Deus, a gente pode mudar o nosso estilo de vida, a gente pode voltar a se alimentar de coisas que realmente vão iluminar a nossa alma e não deixar a nossa alma como trevas. Só um minutinho, gente. Obrigada. Eu falo muito rápido aí. Às vezes dá uma falta de ar. Então, nesse dia, eu queria que você fizesse um questionamento sobre si mesmo, assim. Que você perguntasse para Deus o que Ele acha das pessoas que você segue, o que Ele acha dos stories que você vê. Eu falei, eu não vou falar para você parar de seguir ninguém. Eu não vou falar, tipo assim, nossa, você não tem influenciado nada. Não. Eu quero que o Espírito Santo hoje fale com você. Será que Deus seguiria essas pessoas que você segue? Será que Deus ouviria? Será que Deus curtiria aquela fofoca ou aquela coisa que a gente está direto na internet vendo? Será que Deus curtiria aquele vídeo do Instagram que estava cheio de palavrão, que às vezes a gente curte e acha que não tem nada? Será que Deus curtiria essas coisas? Alessandro Vilas Boas fala uma outra frase que eu escrevi aqui: peça a Deus que te alimente com fome. Então, quanto mais você estiver perto de Deus, peça a Ele para te alimentar com fome, porque se você está satisfeito na presença de Deus, se você acha que você viveu tudo na presença de Deus, sinto muito, mas você está numa zona de mediocridade, que é isso que o diabo ele quer que a gente faça, que a gente fique numa zona que a gente acha que a gente está muito bem. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais fome a gente tem. Então, se você está satisfeito onde você está, quer dizer que tem algo errado. Então, a gente tem que, todos os dias, todas as vezes que a gente olhar para dentro de nós, a gente tem que ansiar, querer estar mais perto de Deus. E uma outra frase do John Piper que fala: tira as minhas pernas, mas não tira a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar,
mas não sem a palavra de Deus. Olha só que forte essa frase. Tire as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Ou seja, a gente pode chegar ao céu, talvez, sem um membro do nosso corpo, às vezes sem um olho, né? Igual fala. Se teu olho te faz pecar, arranque. Não está falando para a gente furar o nosso olho, né, gente? Mas falando da importância que tem quando a gente pega, né, os nossos olhos e faz daquilo de uma forma para trazer trevas para o nosso corpo. Então, a importância da Bíblia, que John Piper fala aqui, é a importância realmente que vai nos levar ao céu ou não. Se você não tem interesse pela Bíblia, se você é uma pessoa que acha que a Bíblia é irrelevante, infelizmente você não vai chegar ao céu. Então, que a gente tenha essa mesma visão de John Piper, ou seja, pode tirar tudo de mim, mas não tira a minha Bíblia, porque a minha Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso saber dela para que eu consiga me parecer com Deus, para que eu me pareça com Jesus, para que eu possa não envergonhar o nome dele, igual tantas pessoas têm feito aí, né, nesse meio. Tantos webcrentes têm feito isso. Aí a gente entra numa outra coisa, que às vezes pode falar assim, Tamir, já que você falou que Deus ele não quer que eu faça por obrigação, então eu não vou orar mais, porque você falou que eu não posso orar por obrigação, então eu não vou orar mais. Então, quando eu sentir vontade, eu vou orar. Gente, não é assim também. Tem uma frase do Lucien que diz que a gente tem que fazer por disciplina qualquer coisa até que se torne um prazer. Ou seja, se você só se alimenta de rede social, de pessoas que não são crentes, que falam palavrão, que estão sempre falando coisas que não tem nada a ver com o que você crê, que não alimentam, não te alimentam de Deus, você acha mesmo que você vai ter vontade de orar no final do dia? Não vai ter. Infelizmente, não vai ter. Então, se você falar assim, então não tive vontade de orar, então não vou orar. É uma hipocrisia nossa. Então, a gente tem que entender que do que a gente alimenta durante o dia vai ser o que vai fazer a gente querer buscar a Deus ou não. Então, que a gente pense, né, nessa questão de ser luz ou trevas. A gente está num constante embate, né, da nossa carne com o nosso espírito. Ou seja, tudo que é luz, tudo que é bom, você acha mesmo que o diabo quer que você fique na internet fazendo isso? Tipo, vendo coisas que te edifiquem. Talvez você tenha dificuldade em ler a Bíblia, talvez você pode ouvir. Tem várias coisas hoje em dia que podem ajudar a gente a realmente nos transformar em cristãos melhores. Será que a gente tem feito isso? A gente só tem se enchido, se engordado, né? Cristãos obesos de rede social, cheio de coisas que não edificam a gente, e a gente está lá desnutrido espiritualmente, né? E, por último, eu queria falar sobre a linguagem de amor de Deus. A linguagem de amor de Deus, não sei se vocês já ouviram falar de linguagem de amor, é quando cada pessoa tem uma linguagem de amor. Ou seja, uma pessoa tem, quando a pessoa afirma palavras de afirmação, ou ela se sente amada quando a pessoa fala palavras de afirmação para ela. Ou, às vezes, quando a pessoa dá presentes, ela se sente amada. Então, cada pessoa tem uma linguagem de amor. E se Deus ele tivesse uma linguagem de amor, a linguagem de amor de Deus seria obediência. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente obedece em Deus, a gente consegue mostrar para Deus que a gente ama Ele. Igual Jesus falou, aquele que teme os meus mandamentos e os guarda. Ou seja, aquele que está me obedecendo, aquele que está fazendo o que eu mandei, esse é o que está me amando. Não existe amor fora da obediência na vida cristã. E, por fim, eu queria falar, né, sobre Colossenses 3. A gente falou aqui sobre os nossos olhos, né, sobre a gente ver o que a gente tem alimentado. Ou seja, Deus ele não precisa que a gente siga Ele por obrigação. Deus ele não precisa que a gente ore por obrigação. Ele quer que a gente tenha essa atitude com Ele. E Colossenses 3 fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, olha só, gente, esses 5. Depois, se vocês quiserem ler, Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Gente, eu sei que isso não vai ser do dia para a noite, que a gente vai mudar os nossos hábitos, que a gente vai conseguir realmente colocar Deus como prioridade. Porque quem fala, né, tipo assim, não, essa semana eu vou conseguir colocar isso.
está sendo hipócrita, por isso que nunca consegue, né? Por isso que a gente nunca consegue cumprir as metas com Deus, porque a gente está todo o tempo mentindo e auto-sabotando, achando que vai conseguir algo, mas não faz nada para conseguir aquilo. Então, quando Paulo está falando aqui, gente, façam morrer a natureza humana de vocês, ou seja, tudo que faz vocês lembrarem da terra, faz isso morrer. Mate hoje. Tudo isso que faz você pensar demais das coisas aqui, porque a gente vai ter que lidar. A gente está estudando, a gente trabalha, enfim, tudo que a gente lida, né? Você é adolescente, você estuda, talvez você está preocupado aí se você vai passar de ano ou não, sobre esse período remoto, como que vai acontecer. Tudo isso a gente tem que lidar. Só que o nosso desafio é justamente isso, ter que lidar com todas as coisas que a gente lida e a gente conseguir colocar Deus como prioridade. Né? Como será que Deus ele se sentiria, né? Olhando e vendo você lá o dia inteiro, seguindo. O tempo que você tem livre, você vai lá, vê a pessoa que você segue, você gosta daquilo, você sente prazer em ficar vendo aquela pessoa. E para Deus você não tem. Às vezes, na semana, se juntar o seu período de oração, você não consegue orar na semana 2 horas. E a gente passa muito mais que 2 horas na internet. Então, não falta tempo, falta prioridade mesmo. Então, essa parte de Colossenses fala, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza humana de vocês. E aí eu quero dar um último exemplo para terminar, que eu quero que vocês imaginem um pastor. E esse pastor, ele tem as suas filhas, a sua esposa, e teve um dia que ele saiu do culto e pensou assim, vamos deixar o pessoal fechando a igreja, a gente vai comer uma pizza, vamos fazer um programa diferente. Eles saíram da igreja, entraram no carro e deixaram o pessoal lá fechando a igreja. Como todo mundo sabe, né, gente? O pastor é o último a sair, então esse dia eles saíram antes. Quando chegou no carro, a filha do pastor disse, pai, eu perdi o meu celular. E aí o pai falou assim, meu Deus, a gente vai ter que voltar lá na igreja. Não está aí mesmo? Eles procuraram no carro, procuraram nas bolsas, não acharam. Voltaram para a igreja. Quando eles voltaram para a igreja, né, eles já estavam limpando e tal, aí eles começaram a procurar, levantando a cadeira, para achar o celular dela. Hoje em dia, né, quem perde um celular sabe que perde muita coisa, né? Senha, enfim. E aí, chegando lá, todo mundo que estava ali arrumando a igreja começou a ajudar para ver se achava o celular, e aquela busca pelo celular. E acabou que chegou uma pessoa e falou assim, não, uma pessoa já achou o celular. E é o primo dela, é só você ligar e pegar com o primo dela. Aí o pastor ligou, né, para ver se estava com o primo mesmo, e o primo falou, está aqui, o celular está comigo, eu achei. Trouxe para casa. Pode passar aqui e pegar. Nisso, né, eles foram e pararam de buscar o celular ali, onde eles estavam buscando, e foram até o primo da menina, porque sabia que o celular estava com o primo. E, às vezes, a gente está desse jeito. Às vezes, a gente está tentando achar o nosso celular, tentando achar a nossa felicidade, tentando se encaixar, tentando achar alguém que acha que a gente é muito legal, sendo que o nosso celular está nas mãos de Deus, ou seja, a nossa vida está nas mãos de Deus. A gente acabou de ler aqui, que portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Olha só, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Ou seja, o nosso celular, né, a nossa vida, está em Jesus. Então, às vezes, a gente tenta procurar tanta coisa aqui, correr atrás de tanta coisa aqui, sendo que a gente não vai achar aqui. A gente tem que parar de buscar coisas daqui, achando que a gente vai encontrar, de alguma forma, felicidade, satisfação da nossa alma, e procurar com quem realmente possui as respostas da nossa vida, que possui tudo que a gente procura nas mãos, que é Deus. E, para finalizar, eu queria falar que, mesmo as pessoas que seguem alguém cristão, às vezes a pessoa fala, Tamires, mas eu só sigo pessoas cristãs, mesmo assim, porque aquelas pessoas estão ali mostrando o devocional delas, estão mostrando a vida com Deus delas, a vida que elas têm com Deus, a revelação que elas tiveram de Deus. Busquem vocês ter revelação de vocês, sabe? Vocês são adolescentes, vocês estão se formando agora, aproveitem essa fase para que vocês realmente criem com Deus, sabe, uma intimidade, para que vocês não precisem passar, talvez, por coisas que nós jovens já passamos. Então, vocês, adolescentes, vocês têm na mão de vocês a oportunidade de parar de buscar as coisas aqui enquanto é tempo, porque, às vezes, temos aí jovens que ainda continuam assim. Temos adultos, temos velhos, idosos que ainda continuam assim. Então, vocês têm a oportunidade de mudar a geração de vocês, de começar uma nova fase na vida de vocês. A gente sempre ouve assim, vocês, adolescentes,
vocês serão grandes em Deus, vocês vão fazer várias coisas. Tá, vocês vão fazer isso, mas primeiro foquem no relacionamento que vocês têm com Deus. Tirem da mesa, né, tudo que vocês precisam tirar. Quem que vocês precisam tirar hoje da vida de vocês? O que tem atrapalhado a atenção de vocês? Gente, seja o que for, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja uma pessoa que você segue, que você sabe que tipo assim, não está te fazendo bem. Igual eu falei, não vai ser eu que vou te falar, vai ser o Espírito Santo que vai falar com você. Que vocês consigam hoje enxergar o que vocês precisam fazer para se aproximar de Deus e parar de buscar a sua própria vida, como aquele pastor estava fazendo, procurando o celular, sendo que o celular ele já estava na mão de uma outra pessoa, então eles começaram a buscar aquele menino. Então, que a gente pare de buscar essas coisas e comece a buscar a Deus, porque só assim que a gente vai conseguir ter uma vida plena e a gente vai conseguir vencer a nossa vida aqui, sem envergonhar o nome de Deus, como eu falei lá no início. E eu queria muito que vocês tivessem um momento em casa, um momento a sós com Deus. Eu pedi a Lívia para mandar um link no grupo de adolescentes. E eu queria que vocês fizessem diferente. Você, adolescente que está me ouvindo, depois de tudo que a gente falou, eu queria que você fosse para o seu quarto, fosse para algum lugar, que ficasse só você e Deus, e vocês ouvissem essa música que eu mandei para vocês no link, que a Lívia vai mandar no grupo de vocês, e que vocês tivessem um momento de Deus lembrar vocês de coisas que talvez vocês esqueceram. Talvez foram tantas distrações até hoje, que vocês esqueceram que vocês têm uma grande voz, que vocês podem ter esse acesso com Deus, que vocês não precisam virar jovens para buscar Deus. Né? Assim como nós jovens não precisamos, quando vocês forem adultos. Não, é hoje. A gente pode buscar Deus hoje, a gente tem esse acesso. Então, que o Espírito Santo ele venha avivar em vocês hoje.